Nós estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje, ao vivo para todo o país aqui na TV Pai Eterno, sempre agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Muito importante ter você aqui. E olha só, o cenário da política sempre foi envolvido em muitos temas polêmicos e muitas vezes pode parecer complexo para quem não tem o hábito de acompanhar o que acontece nos poderes executivo, legislativo e até no judiciário. Mas apesar disso, nos últimos tempos, o brasileiro passou a falar com propriedade, mas muitas vezes sem razão, sobre termos como direita, esquerda, centrão. Para explicar melhor tudo isso para a gente, como é que isso funciona, a gente recebe agora um profundo conhecedor nesse assunto, o Melilo Diniz, que você sempre acompanha ele ao vivo, dando explicações aqui sobre essas situações. O Melilo é advogado e analista político e está aqui com a gente mais uma vez ao vivo. Melilo, boa noite para você, obrigado pela presença. Boa noite, como sempre, uma alegria de estar no jornal e também na TV Pai Eterno. Pois é, a gente tem ouvido muito, você é de direita, você é de esquerda, você é de centro. Vamos trabalhar e explicar melhor para a população? Vamos começar com o termo esquerda. Quem é de esquerda? O que significa isso? Primeiro que esses conceitos são conceitos muito difíceis e, basicamente, têm origem na Revolução Francesa. De maneira muito objetiva, era quem sentava à direita da Assembleia e à esquerda da Assembleia. Com o passar do tempo, isso tendeu a significar aqueles que têm um conjunto de princípios e práticas mais progressistas, seriam os de esquerda, e aqueles que têm práticas um pouco mais conservadoras, seriam os de direita. Isso se misturou muito nos séculos, nos anos, e acabou redundando muito mais numa forma de criticar o outro do que em alguma fórmula ideológica mais precisa. Tem muita gente que transita em todos os campos e essas posições são posições que no Brasil, nesse tempo de muita politização, são expressões que ganharam força no debate do dia a dia. Pois é, eu queria até que você explicasse, por exemplo, o pessoal do presidente Bolsonaro, eu sou conservador, eu sou de direita, eu sou liberal. O que tem de certo e errado nisso? Olha, posição política nunca tem nada de certo ou de errado. Posição política é uma construção e, na verdade, quando alguém diz que tem algo certo ou tem algo errado, na essência é uma crítica que a gente faz ao outro. Portanto, são posições, por exemplo, os conservadores ou o pessoal da direita têm valores mais próximos de temas tradicionais, o pessoal que trabalha aí na linha da esquerda tem posições que são posições mais liberais em relação a uma série de questões, como costumes, como pautas morais, como o papel do Estado na economia. Entretanto, o que é certo é aquilo que dá certo e o que é errado é aquilo que não ajuda a população. É a minha posição, viu? Eu sei que muita gente preferia que a gente acusasse, colocasse o dedo contra um lado ou contra o outro. Eu acho que todos os lados são muito importantes num Brasil, especialmente nesses tempos. Deixa para as pessoas fazerem essa definição, né, mais profunda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma outra palavra que a gente tem ouvido muito é ditadura. Existe a ditadura de esquerda? Existe a ditadura de direita? Existem os dois? Existem as duas formas de ditadura, travestidas, na verdade, num governo autoritário, tirânico, em que não há democracia nem respeito pelos direitos fundamentais. Portanto, tanto na banda da direita quanto na banda da esquerda, é possível ter ditaduras. Tá. E quando a pessoa fala, mas eu queria que voltasse a ditadura militar, tem gente que falou, inclusive, até no AI-5, né? Como é que você avalia isso? Olha, demonstra ignorância, demonstra desrespeito pelas conquistas democráticas e demonstra um saudosismo de algo que a gente não deveria ter vivido. A ditadura civil e militar que o Brasil viveu entre 64 e 84, 85, foi um período de muita arbitrariedade e o maior exemplo disso é essa legislação autoritária chamada AI-5, que na verdade é a tradução de Ato Institucional número 5. Eu queria até comentar com você, por exemplo, o Chile, que é um país desenvolvido aqui na América do Sul, ele às vezes tem um governo de direita, às vezes ele tem um de centro-esquerda, mais à esquerda, mas dá certo, lá realmente há um respeito, né?
O Chile é uma experiência muito sui generis no continente sul-americano. O Chile tem tido mudanças de direção política com a Constituição que agora é que está sendo renovada a partir de um longo debate com eleições constitucionais próprias. E durante muito tempo o Chile teve governos mais próximos ao pensamento da esquerda e governos mais próximos, como o atual, Sebastião Pinera, mais próximos do pensamento conservador ou de direita, e que conseguiu enfrentar muitos problemas. Tem outros problemas. O Chile tem graves problemas econômicos nesse momento, causado por décadas de modelo econômico, e está vivendo uma fase de proposições constitucionais. É muito interessante acompanhar o caso chileno. Eu que trabalho com alguns colegas do Chile, tenho muita experiência naquele país, gosto muito. Estou do lado aqui, não dá para mostrar, de um quadro que eu trouxe do Chile recentemente sobre o plebiscito que agora houve lá. Pois é, agora uma coisa que eu fico com receio, realmente me preocupa muito, é exatamente, por exemplo, essa questão do ódio, né, que existe entre os dois lados, essa polarização que se fala, direita e esquerda aqui no Brasil. Há uma questão de muito ódio entre quando a gente percebe que as pessoas comentam os dois lados. Você concorda com isso? Concordo completamente, e tem dois fenômenos que estão ao lado disso. O primeiro deles é que o ódio vem junto com a antipolítica. Eu transformo o adversário em inimigo e traduzo isso nessa forma odienta que nem combina com os cristãos. A segunda coisa que me chama a atenção como fenômeno é que muita gente, para enfrentar o ódio, usa como arma o ódio. Portanto, isso não é política, é colocar gasolina na fogueira, é piromania, é falta de juízo. E como é que a gente deve fazer para reduzir esse ódio que hoje toma conta de boa parte do país? Com três coisas: com diálogo, depois com serenidade e com informação, e, se possível, com informação analisada, olhando todos os lados do problema, porque também informação é nada sem inteligência. A gente precisa que as informações sejam tratadas de maneira inteligente, respeitosa, portanto tolerante, e que permita o diálogo. Informação inteligente, com profundidade, assim como você traz para a gente. Por isso que você está sempre aqui ao vivo com a gente, viu? Obrigado. É uma alegria, sempre à disposição, e um grande abraço para todos que estão acompanhando a TV Pai Eterno, que muito me orgulha. Boa noite para você. Boa noite, até a próxima. Tá certo.